Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer a ele que está assumido aqui do nosso podcast, pastor Albert Ferreira, que enviaram um vídeo para ele lá e perguntaram algo para ele. Eu estava acompanhando ele agora na região dos Lagos para uma agenda e ele falou assim, vou te mandar um negócio aí para você falar lá no Falando de Bíblia. Dá uma olhadinha, confere comigo o que enviaram para o pastor Albert Ferreira. Já tô rindo de nervoso. Ó, irmãos, os crentes estão ficando meio doidos, hein? Olha aí, olha aí. Primeiro vamos entender o que é pecado, né? E a ideia de pecado é uma palavra grega que vem lá dos Jogos Olímpicos gregos. Lembra que tem aquele lance do cara tentando acertar o alvo, o meio, e ele se prepara, ele compra a melhor flecha, ele treina há anos, ele vai a 300 metros, ele aponta e erra 4 centímetros para a direita e ele errou o alvo, ele pecou. É exatamente isso que a palavra significa, errar, errar o alvo. Ou seja, um menage com um casal em total acordo. Está tudo muito bem estipulado, muito bem esclarecido, não há ninguém enganado, não há ninguém ludibriado. Todas as variáveis possíveis, atuais e futuras, foram consideradas. Então é óbvio que não podemos afirmar que isso seja um pecado. Meu Deus e meu Pai, se ouviu aí? Pecar é errar o alvo. Isso é uma palavra técnica da teologia. Que pecar é ofender a Deus. Pecar é ofender a Deus tanto na sua santidade quanto na sua autoridade. E a discussão aqui é que ele dá uma explicação grega, ele romantiza o texto sagrado para aplicar algo que vai muito além. Porque se um casal tiver em comum acordo, irmão, se eu sou um com a Roseli, eu não vou maltratar a minha própria carne, como diz o texto sagrado. Como disse Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, o papel do marido é dar a vida pela sua esposa. Não é entregá-la de bandeja para outro. Afinal de contas, para que eu fiz uma aliança? Só que tem um monte de igreja por aí, doida, maluca, com os líderes perturbados, que agora tem esses encontrinhos aí. Tem pastor que perdeu a mulher. Porque na hora lá do... Vou falar o termo aberto. Na hora do bolo doido, que eu não posso falar aqui, porque de repente a diretriz da... Mas vamos lá. Na hora do bolo doido, na hora da festa da carne, a mulher se sentiu melhor tocada por alguém. Ou sentiu que nunca fora tocada daquela maneira, ou o cara nunca recebeu o tal carinho. E a gente precisa tratar com mais afinco esses assuntos. Não é fazendo piada, não é tratando de qualquer maneira, porque tem muitos casais à beira do abismo. Aí vem um camarada desse prestar um desserviço à igreja do Senhor, porque tem um monte de casal que está apoiado nessa palavra. Só que falando-se de Bíblia, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 6, escrito está, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ainda falando-se de Bíblia, Romanos capítulo de número 12, convocação paulina. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a minha forma de cultuar a Deus não é só quando eu canto, levanto a mãozinha, quando dou oferta. É a forma que eu me comporto nas minhas 24 horas, tanto no templo quanto fora dele.
O culto não se resume à reunião dos santos no templo. Ok? E aí a galera vem dizer que não sei... E Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. Ou seja, o seu corpo é a oferta. E como é que essa oferta que está separada para Deus, todo mundo pode meter a mão? Ah, pastor, mas eu tenho consentimento. Irmão, Deus colocou limite. O casamento para o cristão, ele é monogâmico. O mais reverenciado de todos seja o matrimônio. Agora, sabe, eu fico pensando nos nossos dias, quanta gente doida falando coisa que não tá, irmão, batendo. E o pior, a turma ainda vai para a igreja tentar questionar a liderança, não, mas porque o fulano falou. Mas muito maior que a voz do fulano é a voz de Deus, através da palavra. Seja o vosso leite sem mácula. Recomendação bíblica. Ah, pastor, vou deixar você procurar. Você largar um pouquinho de ser preguiçoso. Pesquisar um pouquinho mais. Aí todo mundo deita na sua cama, todo mundo passa a mão na sua mulher. E depois, todo mundo passa a mão em você, você passa a mão na mulher dos outros. E depois vai pro culto. É teu meu coração, é teu. Vem fazer o que o homem nunca fez, vem cumprir tudo escrito em Israel. Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai operar se o pecado está rolando solto? E ainda com consentimento da terra, porque do céu não tem. E aí, você concorda com isso? Porque, falando sério, irmão, é muito mais fácil o cara tentar persuadir a mulher a colocar uma outra mulher na relação do que ele colocar um homem no meio da relação deles. A não ser que o cara tenha gostos diferentes. E aí é uma outra conversa. Mas o que você pensa disso aí? Coloque esse vídeo aí lá no grupo da sua igreja. Vamos discutir mais uma vez esse assunto. Quero ler o seu comentário. Vamos para frente. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque daqui nós seguimos a proposta. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.